Oi, 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 minha gente! Estamos aqui hoje para mais um vídeo da nossa série Hashtag Papo Papo Sério, Sério. E hoje a gente vai falar sobre a família como chamado. a família como A chamado. família como Um chamado. tema de fundamental importância nos dias que estamos vivendo e que a gente vai ter a alegria aqui de compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência. E esse tema comunica bem com tudo aquilo que nós estamos falando nessa série recentemente, né? Desde que Verdade. nós voltamos a gravar. Eu queria fazer uma pergunta, começar esse vídeo fazendo uma pergunta muito importante. Quando você pensa em chamado, o que vem à sua mente? O que vem à sua Hum, mente? será que vem ministério? Será que Será? vem funções, cargos? O que será que vem? Será que vem um lugar à sua mente? E se o chamado de Deus para você estivesse ou estiver Onde você acorda todos os dias? exatamente. E aí é que tá. Então, primeira coisa que a gente precisa definir o que é chamado, né? Nós precisamos partir desse ponto. O que é chamado? O que é interessante a gente pensar é que a família, o lar, é o lugar de formação. A gente precisa partir aqui da ideia do seguinte: chamado não é uma função, chamado é uma responsabilidade espiritual. Exatamente. Nós vemos muito as pessoas falando: "Ah, o meu chamado", e associando Há algo, a algo, a situações, um ofício, um né? ofício, exatamente, tudo menos esse lugar, esse âmbito familiar, né, família, o seu lar. As Até porque pessoas a gente acabam não a associando. gente precisa entender que chamado, ele não começa no púlpito ou numa igreja, chamado ele começa no lar, aí onde você está, na tua casa, talvez, assistindo esse vídeo. Uhum. Porque é no lar, é na sua casa, junto da sua família, que as bases são fortalecidas, o caráter é moldado, é onde nós estamos construindo um legado que se perdurará. O objetivo desse conteúdo é justamente fazer com que você reflita sobre a importância do seu chamado ser desenvolvido também e principalmente no seu lar. Sim, com certeza. É fazer com que você volte a sua atenção para o seu lar, para que você observe o seu dia a dia, o seu entorno com responsabilidade, para que você observe aquilo que você faz no seu dia a dia, quem está te assistindo, Porque né? Deus chama pessoas. Sim, Deus ele não chama projetos, projeto, né. é. Deus escolhe pessoas para realizar um propósito, algo especial. Exato. Nós precisamos desenvolver isso não só no ambiente que a gente se reúne, que é a igreja, mas a gente precisa transpor. Na verdade, a gente precisa essencialmente ser em casa e a nossa realidade vivenciada no lar, ser na Uhum, igreja uma expressão da verdade que a gente carrega desde uhum. casa. Que o nosso chamado de fato, ele começa em casa, é na construção da nossa família que nós estamos formando o propósito de Deus. Até porque nós temos vivido tempos muito complicados desse ponto de identidade, né, Sim, familiar, desse ponto de partida do lar. Hoje os lares são bombardeados de uma série de ataques e as pessoas muitas vezes não percebem que é no lar que nós travamos as maiores maiores batalhas, né. batalhas, com certeza. Chamado não é sobre Não é sobre visibilidade, visibilidade, é mas sobre é sobre fidelidade. fidelidade. É É, isso não aí. é você ser visível, não é você ser visto pelo que você faz. Você faz coisas que aos olhos de muitos não tem valor, mas que para Deus tem muito valor. Sim. Então, é isso, a sua fidelidade a Deus diante dos seus. Exato. E o que vai revelar, de fato, um um coração ensinável, um coração, de certa forma maduro, é a capacidade de você aprender dentro da sua casa também, Sim, né. Tem lições valiosas que a gente aprende com uma criança, que sim, muitas vezes vão, se nós tirarmos como lição, vão nos ensinar coisas que talvez
um próprio sermão não consiga, porque a questão da palavra falada é uma coisa, agora uma vivência, uma experiência, ela tem uma força muito grande, né. Aí entra uma questão muito importante que eu até pegando o gancho do vídeo anterior, a mesa, Sim, por como esse conta espaço de conversa conversa, escuta e presença, e discipulado, com porque certeza. na maioria dos lares nós estamos percebendo, sutilezas que acabam tirando as pessoas da mesa, desse Uhum, ambiente de reunião, desse ambiente de conversa, de diálogo. E assim como toda conversa, todo conhecimento que é falado, ele precisa de um interlocutor e de um ouvinte, uhum, na família não é diferente. E o lugar que isso mais acontece é na mesa, verdade. A fé, ela é ensinada mais pela presença do que pelas palavras, do né, que pelos do que discursos, né. pelos discursos, Então, exatamente. muitas vezes e é isso, esses dias eu também falei sobre isso, que o meu filho chegou, olhou para mim, percebeu que a minha blusa, ela estava fechada, e aí ele pegou a dele e fechou também. Então aquilo me ensinou muito, que ele Uhum, observou como eu estava, e uhum, ele repetiu aquele padrão que eu estava, exato. né. Então é Uhum. isso, É, mas nós somos o espelho, ele né. não me perguntou Aham, necessariamente, né, não foi a minha palavra: "Deixa aberto uhum, ou deixa fechado?". sim. Ele olhou para mim e ele percebeu que estava fechado e fechou. Sim, porque mais do que nós falamos, é o que nós fazemos. Então os nossos filhos, eles são essa esponjinha, né, eles são um reflexo dos pais, né, eles observam e fazem, e Exato. de às vezes, de forma muito automática, de forma muito intuitiva. E assim, eles veem e reproduzem. E o lar é esse ambiente onde nós nos desenvolvemos e também somos ferramentas para desenvolver outros, sabe. Uhum, E a nossa família, ela precisa, ser gerenciada, ser conduzida, ser discipulada. E é por isso a importância da gente sempre estar falando sobre mesa, sobre esse uhum, lugar na casa que é de fundamental importância para o uhum. desenvolvimento sadio de uma família que teme a Deus. Porque é no nosso dia a dia onde as raízes elas são aprofundadas, né. E agora a gente chegou num ponto para falar também sobre o custo do chamado. Tem um custo, tudo que envolve algo valioso, ele tem um custo, né. Sim. E qual que é o custo do chamado? Nós lidamos com o cansaço, nós lidamos com as nossas imperfeições o tempo inteiro, com os nossos pecados, com as nossas falhas, né. E Sim, isso é humano, isso é reconhecer que você é um ser limitado. Só que isso não é uma desculpa para você errar, né, para você falhar, para você claro, você vai errar, você vai falhar, mas não para você usar das suas limitações como desculpa para você muitas vezes não fazer aquilo que você precisa fazer, né. exato. Esse é o ponto do cansaço. Mas tem um ponto muito importante também, que são escolhas que ninguém vê, Uhum, né. Essas escolhas que você faz diariamente, são escolhas que muitas vezes parecem, aos olhos de muitos, algo a ser pensado ou reprovável, né, diante dos olhos de muitos. O maior investimento que você faz é primeiramente com os seus, é com a sua casa, é a responsabilidade uhum, que você tem, é a paternidade que você tem que exercer. Antes de ser pai de multidões, você precisa ser pai, pastor da sua família, né, uhum. você precisa Sim. conduzir a sua família, no caminho, você precisa ser um mentor, e isso envolve essa responsabilidade que é cansativa, né, Uhum, que com não deixa de ser certeza. cansativa. Sim, sim, sim. Agora tem um ponto, renúncias. Exato. Fala algo que você precisou renunciar e que você acredita que valeu a pena. Ah, eu renunciei à minha própria vontade. E isso, na verdade, desde quando eu comecei a compartilhar conteúdo na internet, foi onde tudo começou, né, na minha vida. Quando eu entendi aquilo que Deus queria pra mim e que começava em casa, e que o que eu fazia, fora esse lugar era uma extensão. Então, assim, eu entendi que o meu chamado estava em casa, que eu precisava ser, intencional, eu precisava ser diligente, eu precisava estar presente de fato. E eu renunciei um trabalho fora de casa,
eu tive que renunciar uma faculdade naquela época, E na às minhas verdade próprias e vontades, na assim, verdade para obedecer o chamado do e na Senhor. verdade essas são renúncias que não atraem aplausos, né, Uhum. que na verdade atraem até críticas, né. Sim, Então muitos. então nós precisamos saber lidar, É, com isso, saber lidar com o chamado de Deus que é individual na vida individual, de exato. cada um. Não é porque Deus, me chamou dessa forma, ele fez assim, que ele vai fazer assim com você também. Não, isso não é uma regra, é algo muito individual, Muito algo que pessoal, muito né. pessoal. Porque para cada família, eu sempre falo isso, para cada família, para cada indivíduo, Deus tem uma forma única de trabalhar, de desenvolver o seu a Verdade. sua vontade, o seu propósito, Até né. porque todo chamado ele não é confortável, Uhum, só que ele produz fruto. Então a gente exatamente. precisa compreender isso. É. O que você está fazendo é gerador de frutos, frutos do reino para o reino, né. Então Uhum, nós precisamos entender isso. O maior investimento é no que é eterno, é no exatamente. que a traça e a ferrugem Corrói. não corrói, né, não Uhum, consome. Então a sim. gente precisa compreender a importância que é a gente estar, voltado e focado em desenvolver o chamado de Deus na nossa casa. Sim, com certeza. E isso não nos isenta dos problemas, né, das dificuldades. Nós vamos enfrentar os nossos desafios diários e Olha quem veio, o corte para uma participação especial. participação Essa especial da daqui Nala, é a Nala, é a gatinha da Angélica, e ela é nova na família. é a nova A integrante, ela nova veio integrante. aparecer aqui, né, Tá bom, tá Nala, bom? agora dá licencinha. "Tchau, Nala, tchau, solta. tchau". Dá Pronto, licença, Nala já deu oi pro pessoal, agora tchau. tchau. Agora entra uma parte que é muito importante, como casal, reconhecermos esse chamado, porque esse chamado, ele deve ser vivido não só por um, é a dois. Exato. E esse é o desafio, Uhum, porque a gente precisa aprender muitas vezes a decidir junto, né, uhum. e decidir junto envolve o que só a mesa consegue dar a nós, que é Comunhão. comunhão e comunicação. É verdade, verdade, porque às vezes, um quer decidir pelos 2 e aí gera conflito, gera situações desconfortáveis e totalmente desnecessárias. E se você quiser saber como lidar com conflitos, nós Tem um até vídeo, né, tem um vídeo aí, sim, gravamos um vídeo procura no falando nosso sobre canal isso. aí. Eu vou deixar até aqui nos cards para que vocês possam acessar, quem ainda não assistiu. Então, é necessário esse discernimento em casal e alinhar as expectativas dentro desse chamado. Sim. E E uma palavra final para você que nos assiste. Porque talvez você esteja se perguntando, eu sei que a rotina, o dia a dia, ele é cansativo, nós já falamos sobre cansaço, sim, sobre dias difíceis. E aí bate aquela dúvida, será que o que eu estou fazendo realmente é o que Deus quer para mim, para minha família? Será que importa? e eu tenho certeza que tudo que você faz visando o bem da sua família Uhum. importa, tem muito valor para Deus. Exato, com certeza. Então, nunca menospreze aquilo que você faz pela sua família e pelos seus, principalmente obedecendo ao chamado de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Isso é muito importante, Exato. né? Nós estamos vivendo num mundo que está deturpando as virtudes, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Então, cabe a nós, como casal, como família, nos unirmos nesse chamado, nesse propósito. E é isso, se a família é esse lugar especial, é esse lugar de graça de Deus, que a gente aprenda a viver e desfrutar do relacionamento familiar com o propósito do reino. É isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, comenta aí, deixa aí pra gente como que você está vivendo esse chamado. De que forma você acredita que tem se dedicado à sua família e que isso produz algo diferente? Sim. Então, muitas vezes, para nós desfrutarmos de algo, nós precisamos mudar a nossa visão, nós precisamos perceber as coisas com uma visão mais ampla para Uhum. compreender o que de fato importa. O que importa é a gente ser de fato bênção, primeiro na nossa casa
e aí isso vai se perpetuando e essa voz ecoa e alcança os confins da terra. Com certeza. Não esqueça de comentar, tá bom? E é isso, se você gostou, deixa o seu gostei e considere também se inscrever neste canal e compartilhe essa mensagem com outras pessoas que também gostariam de ouvir sobre esse tema. Exato. E você que tem alguma sugestão de tema que você gostaria que a gente abordasse, fica à vontade aí nos comentários. Tchau, Tchau, tchau! tchau.